Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde cheinho de informações para você. Saiba como a naturologia pode ajudar a melhorar a saúde do corpo e da mente nesse momento conturbado de coronavírus. Vamos mostrar de que forma combater o estresse e a ansiedade e equilibrar as emoções utilizando métodos naturais. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E o nosso bate-papo hoje é com o Daniel de Oliveira Rodrigues, naturólogo, mestre em epidemiologia e professor da Unisul. Oi, Daniel, bem-vindo, prazer falar contigo. Muito obrigado, Rafaela. Gratidão pelo convite. E olha só, antes da gente entrar no foco, da nossa entrevista, que é como a naturologia pode ajudar a melhorar a saúde das pessoas, eu queria que você explicasse, para as pessoas em casa, o que é exatamente a naturologia e ela é diferente da naturopatia? A naturologia surgiu no Brasil há 22 anos, na Unisul. Hoje nós temos 4 cursos superiores. A naturologia estuda tratamentos naturais, conhecidos também como práticas integrativas e complementares. Além dessas práticas, a naturologia aborda o ser humano de uma forma diferenciada, considera a visão multidimensional, uma visão integral do sujeito, ou seja, a doença é encarada, o adoecimento, sobre o ponto de vista emocional, mental, ambiental, social e também, por que não, espiritual. Então, utiliza desses recursos que vêm da natureza para melhorar a saúde, para promover, para manter e também para prevenir doenças e agravos. No Brasil, o curso chama Naturologia, mas lá fora é conhecido como naturopatia. Existem algumas diferenças que está mais no campo da prática. Por exemplo, nos Estados Unidos, a formação é focada em algumas técnicas, na Austrália outras, bem como na Índia e outros países da Europa. Então, a diferença está mais em quais práticas utiliza, mas na abordagem e na visão do naturólogo, do naturopata, é muito próximo. Daniel, diferentemente da medicina convencional, a naturologia, como você mesmo disse aí, ela percebe a pessoa de uma forma multidimensional, levando em consideração corpo, mente, emoção, espírito. Qual a diferença, que faz tudo isso na hora de tratar uma pessoa? Enquanto no modelo biomédico, o que a gente chama, ou a medicina convencional, se trata o físico com medicamentos e cirurgias, na maioria das intervenções, a naturologia, por ter essa visão diferenciada, vão ter intervenções para além do âmbito físico. Então, vão utilizar essas terapias, esses tratamentos que vão ajudar o indivíduo tanto em aspectos do autocuidado, do autoconhecimento, que são tão importantes para a saúde mental e emocional, né? Então, essa visão diferenciada, vamos dizer assim, também traz práticas diferenciadas, porque nós vamos ter que intervir em todas as dimensões, e não apenas no corpo físico. Então, quando uma pessoa vai procurar um naturólogo, o naturólogo vai investigar como é que está a vida da pessoa de uma forma geral. Não é só assim, doutor, eu estou com dor de cabeça. Então, não, você vai saber o que está por trás daquela dor de cabeça. É uma investigação mais profunda. Seria isso? E aí, a partir daí, você vai ver de que forma você pode tratar aquela dor de cabeça ou qualquer outra dor. Seria isso? Isso, a gente usa os princípios, então, que são identificar essas causas, que geralmente estão nessas diversas dimensões. Vamos trabalhar muito com a questão da educação em saúde para poder promover a saúde, para poder melhorar. Então, por exemplo, se a gente percebe que essa dor está vinculada a algum aspecto que a meditação, que técnicas de respiração vão auxiliar, a gente utiliza esses recursos. Se a gente percebe também que precisa influenciar em aspectos da alimentação, de incentivar que essa pessoa procure atividade física, nós vamos orientá-la e encaminhá-la para esse profissional também. Bem como a utilização de alguns produtos naturais, por exemplo, como chás, fitoterápicos, recursos da natureza como argilas, lamas, também podem ser utilizadas de acordo com a necessidade de cada indivíduo. E a naturologia ela é utilizada em paralelo à medicina convencional ou muitas vezes basta que a pessoa siga
o que é indicado pela naturologia e pode abortar o que foi indicado, por exemplo, pela medicina convencional? Isso. O ideal é trabalhar com as duas juntas, a gente chama de integrado ou de complementar, porque todos os dois modelos de saúde possuem vantagens, né, e desvantagens, vamos dizer assim. Então, quando a gente trata o sujeito de uma forma integrada, a gente consegue trazer melhores benefícios para ele. Vamos dar um exemplo: a pessoa está com câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia. Por que não utilizar das terapias da natrologia para aliviar os efeitos colaterais da quimioterapia, também trazer mais tranquilidade, melhorar o sono, por exemplo, melhorar a dor dessa pessoa que está com câncer. Então, ela pode ser utilizada desde doenças muito simples, como uma gripe, um resfriado, um problema digestivo, como também ser usado de uma forma integrada e complementar em casos mais graves, como eu disse, como o exemplo do câncer. Mas é óbvio, o tratamento indicado para o câncer deve ser aquele tratamento que a gente tem a eficácia comprovada, a segurança comprovada. E, ao contrário de que muitas pessoas pensam, diversas terapias da naturologia têm inúmeras evidências, né? Então, por exemplo, no caso do câncer, a gente tem evidências positivas dos efeitos da massagem, da acupuntura, da própria meditação, né, para aliviar esse sofrimento dessa pessoa. E muitas dessas técnicas, dessas práticas integrativas, elas estão hoje sendo oferecidas de graça pelo SUS, né? O que está à disposição, por exemplo, em Santa Catarina? Hoje no SUS estão presentes 29 práticas regulamentadas na política nacional, mas os municípios e os estados têm autonomia para escolher outras ou quais dessas que estão inseridas. Então, no estado de Santa Catarina vai variar muito de município. Por exemplo, em Florianópolis, a gente tem plantas medicinais, acupuntura, meditação, yoga, diversas dessas práticas nas unidades básicas de saúde. Em outros municípios, a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, cidades com água termais vão ter o termalismo social. Algumas cidades só têm uma ou duas práticas. Então, tem estudos que demonstram já no Brasil quantas práticas integrativas e complementares tem em cada município. Florianópolis é uma cidade privilegiada por ter várias dessas práticas no SUS, mas isso varia muito de município para município. Maravilha. Daniel, me conta uma coisa, como você, como naturólogo, tem percebido esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, de coronavírus? Quais são as maiores queixas das pessoas? O que você tem percebido de forma geral? A naturologia pode ser muito útil agora na prevenção do coronavírus no seguinte aspecto: não existe nenhum estudo que fale que uma prática naturológica previne a infecção do coronavírus, mas existem muitos estudos que recomendam o uso dessas terapias para fortalecer, por exemplo, o sistema imunológico. Como podemos citar? O exemplo do própolis, do chá de gengibre, de acrescentar alimentos ricos em minerais e vitaminas, como, por exemplo, uma castanha, que é rica em selênio, que tem relação com o sistema imunológico, frutas cítricas, verduras escuras. Então, a naturologia dá para utilizar desde o estímulo aos hábitos saudáveis, como também as terapias. Por exemplo, a meditação e técnicas de respiração também podem melhorar o sistema imunológico. Podemos utilizar chá para aquelas pessoas que têm dificuldade de dormir, visto que o sono em relação direta com o sistema imunológico. Mas eu acho que uma das grandes chaves agora, nessa crise que nós estamos enfrentando, é cuidar da saúde mental. E essas terapias podem ser utilizadas para prevenir, para melhorar a capacidade intrínseca de cada indivíduo de lidar com essas situações estressantes. E por que nós nos sentimos assim? Nós estamos vivendo uma crise econômica não vista pela nossa geração, seja acompanhando o número de mortos e doentes, e isso pode nos afetar, nossa saúde mental. Vai depender muito da nossa capacidade intrínseca de enfrentar esta situação. E as terapias podem nos auxiliar nesse sentido, como, por exemplo, a meditação e técnicas mente e corpo, como técnicas de respiração, yoga, Lian Kun, ela pode nos ajudar a trazer para o momento presente, focar no aqui e no agora. E focar no aqui e no agora
é de extrema importância para aliviar sintomas, por exemplo, da depressão e da ansiedade. Podemos utilizar chás para melhorar, por exemplo, a qualidade do sono, diminuir a ansiedade, ou que nos traga mais disposição. Porque as características de nós estarmos isolados, de sem estar com esse convívio social, as nossas atividades de lazer, isso afeta nossa saúde mental. Então, a gente precisa usar estratégias para melhorá-la, como, por exemplo, não ficar o tempo todo falando sobre os problemas da epidemia, tirar um momento de relaxamento, como, por exemplo, acompanhar um filme, uma série, ler, utilizar outros momentos relaxantes, como, por exemplo, um banho quente de pés, o famoso escaldapés que as nossas vós utilizavam. Além do escaldapés trazer uma tranquilidade, diminuir os pensamentos, ele também ajuda na circulação e na melhora do sistema imunológico. As pessoas que se cuidam, né, nesse sentido aí, corpo, espírito, mente, elas encaram toda essa situação de uma forma diferente? Acreditamos que sim. A pessoa desenvolve a gente chama de resiliência para lidar com esse fator estressante. Existem várias outras estratégias que podem ser utilizadas, como, por exemplo, estabelecer uma rotina diária, mesmo que a gente está fazendo home office, o teletrabalho, é bom estabelecer algumas rotinas, um tempo de parada. Tem uma técnica muito interessante que chama Pomodoro, que a gente produz 25 minutos, pausa 5 minutos, trabalha mais 25, pausa 5, repete esse ciclo 4 vezes e depois faz um descanso maior de 30 minutos. Os estudos da neurociência mostram que essa técnica Pomodoro, ela melhora muito o nosso rendimento e nos alivia no sofrimento também. Evita que a gente procrastine nossas atividades. Então, a gente pode utilizar desses recursos para ter uma capacidade melhor, uma resiliência melhor para enfrentar tudo isso. Cuidar da saúde mental é fundamental, né, Daniel? A gente vê muitas pessoas já com sintomas de ansiedade, com medo, com pânico. Você acredita que alguns sintomas mais graves possam aparecer a longo prazo? Isso. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. A prevalência de ansiedade é quase 10%, ou seja, 1 a cada 10 brasileiros possui transtorno de ansiedade. Isso nós somos campeões mundiais. E a depressão nós estamos em 5º lugar. Por volta de 5% dos brasileiros atualmente estão com depressão. Esses números não são da epidemia, então acredita-se que estão bem acentuados, né? Um dos transtornos mais prevalentes em época de isolamento social é o estresse pós-traumático, por exemplo, o estresse agudo, e também os transtornos de depressão maior, distimia, né, que é considerado uma depressão mais leve. Acredito que esses sejam os transtornos mentais mais prevalentes na epidemia. Um que a gente também pode falar é as fobias, né, como, por exemplo, a síndrome do pânico, também pode estar com seus níveis aumentados. Tudo isso por causa da nossa capacidade intrínseca e de toda essa relação social, ambiental que estamos vivendo, né? Isso afetando nossa saúde mental. E aí vem então a importância, né, de utilizar técnicas alternativas, integrativas, meditação, yoga, tudo isso. Nós vamos fazer uma pausa agora, Daniel, então na sequência a gente vai voltar com mais informações para você. Vamos conhecer melhor algumas terapias que podem ajudar você a enfrentar melhor esse momento de pandemia do coronavírus, acalmar, relaxar e combater aí a ansiedade. Até mais. Estamos de volta com Nossa Saúde e a gente continua o nosso bate-papo aqui com o Daniel de Oliveira Rodrigues, naturólogo. Daniel, que terapias que as pessoas podem fazer em casa, né, para acalmar, para relaxar, para combater esse estresse e ansiedade? Então, podemos começar pelo banho, né? Então, a gente pode, por exemplo, no nosso banho diário, deixar a temperatura um pouco mais morna e no final desse banho aumentar o volume de água, deixando a água um pouco mais tépida, numa temperatura mais fresca, no 1 minuto final,
que isso ajuda a nos dar uma sensação de disposição, de leveza, e também melhora um pouco o sistema imunológico. Outro banho muito utilizado, que a gente pode, falando do recurso da água, é o banho quente de pés, né? Consiste em colocar os nossos pés na água quente por 20 minutos, pode utilizar algum chá, alguns sais de banho com aromaterapia, que também irá nos proporcionar esse relaxamento. As técnicas mente-corpo estão muito em alta hoje, como, por exemplo, técnicas de respiração, meditação, yoga, tai chi, porque elas nos trazem para o momento presente, e isso pode ser importante para aliviar o sofrimento que é gerado por estar focado no passado ou focado no presente. O chá, né, que a gente utiliza, como, por exemplo, chá de capim-limão, melissa, a própria camomila, alfazema, podem melhorar a ansiedade, nos favorecer o sono também. Outras terapias que aí eu indico que seja procurado um profissional capacitado, como florais de Bach, homeopatia, aromaterapia dos óleos essenciais, ou até a própria fitoterapia, se quiser utilizar para uma queixa mais específica, é interessante que procure um profissional. Daniel, vou só fazer uma pausa agora, porque você falou aí na questão da meditação, da yoga. A gente preparou uma reportagem, né? A Michele foi lá, conversou com a Karen, conversou com uma terapeuta também, e vai mostrar pra gente, né, como esse autocuidado, como a prática dessas atividades, desses exercícios, podem ajudar a melhorar a qualidade de vida. Dá só uma olhada. Há 6 anos, a estilista Karen Leida decidiu experimentar novos hábitos em busca de mais qualidade de vida. A alimentação passou a ser mais saudável e a atividade física escolhida foi a yoga. Aqui em casa é quanto menos pacotes, melhor. Faço yoga 2 vezes por semana e a prática de yoga me trouxe outro benefício, que foi a meditação. Hoje eu acabo meditando tanto pela manhã quanto à noite. E eu uso também os óleos essenciais, que acabam me auxiliando muito no equilíbrio emocional. Os óleos essenciais trazem pra gente esses benefícios do contato direto com a natureza, né? Que nesse momento se faz tão importante. Então, em cada gotinha, eu costumo dizer que é um presente, é a natureza em gotas. E aí a gente pode se beneficiar de inúmeras propriedades que cada óleo essencial traz, uns mais calmantes, uns mais para despertar, uns mais para foco. Então, esses benefícios estão aí disponíveis para a gente de uma forma muito amorosa e generosa da Mãe Natureza. Eu hoje tenho praticamente uma farmacinha em casa com diversos óleos, né, que me ajudam em diversos momentos e situações também da minha vida. Com a pandemia do coronavírus, onde a gente está em isolamento social, não sabe exatamente até onde vai isso, a gente fica desequilibrado emocionalmente, a gente quer que a nossa saúde esteja super boa, né, para se caso acontecer passar por isso de uma forma super tranquila. Então os óleos eu acabo usando muito para o aumento da imunidade, para a purificação de ar, né, até para a limpeza da minha casa eu estou usando, né. E além disso, eu acabo tendo alguns rituais, né, para acalmar na hora da minha meditação, quando eu faço algum exercício um pouco mais mental. Eu, como estilista, uso muito para criatividade, né, para o aumento da criatividade, para concentração. Então, depois que eu descobri os óleos essenciais, eles acabaram fazendo muita parte da minha vida e trazendo muitos benefícios para a minha saúde e da minha família. E quanto às dicas para o bem-estar, que você pode estar prestando atenção nesse momento, num primeiro momento, o reconhecimento de que sentimento é esse, né? Que emoção que está se fazendo presente. E então acolha essa emoção. Tá tudo certo. Toda emoção é bem-vinda, desde que a gente consiga observar e acolher. A partir do momento que eu acolho e que eu olho para ela, é possível eu tomar algumas atitudes que me ajudem a buscar um estado de bem-estar. A pequena Helena, de 4 anos, já acompanha e repete os hábitos da mãe. Juntas, elas dividem momentos de bem-estar, saúde e de paz.
Daniel, a gente viu aí então na reportagem, né, a Michele mostrou a Karen, por exemplo, que faz yoga, que faz meditação todos os dias e que ela deixou bem claro, né, como ajuda a relaxar, a acalmar, e realmente são esses os benefícios, e essa prática deveria ser o quê? Constante todos os dias? Como é que seria o ideal? Pode ser utilizado todos os dias, até mais de uma vez por dia, né, por exemplo. Hoje, com o isolamento social, nós temos muitas pessoas fazendo em casa, assim como tem pessoas malhando em casa, treinando em casa, também podemos meditar, fazer yoga e outras técnicas mente-corpo em casa. Então, a gente está tendo algumas pessoas fazendo live, aplicativos que favorecem também, aulas online. Alguns professores, por exemplo, de yoga, estão dando aula de yoga online pelos aplicativos também. Então, e os benefícios são vários. Existem diversos estudos que falam da melhora da capacidade respiratória, da melhora da pressão arterial, da melhora do sistema imunológico, da melhoria da ansiedade, da qualidade de vida, da diminuição de sintomas de insônia, de depressão. Então, essas terapias são uma das mais pesquisadas ultimamente, a yoga e a depressão. Por exemplo, nos Estados Unidos, acredita-se que 1 a cada 10 norte-americanos praticam yoga, né? E o governo norte-americano investe mais de 50 milhões de dólares com pesquisa nessa área por ano, né? Então, são muitas pesquisas surgindo em diversas condições. Uma das práticas mais utilizadas por causa desse alto uso são as práticas corporais, como as técnicas de meditação. Existem várias, né? A gente pode falar da mindfulness, que é uma das mais pesquisadas, o yoga, nas suas diversas correntes, também estão sendo pesquisadas no mundo todo pelas universidades mais respeitadas. Por exemplo, Harvard tem um grupo de pesquisadores que só estuda os benefícios da meditação e dessas práticas mente-corpo. São práticas relativamente simples, que as pessoas podem começar nesse momento por aplicativos, né? Podem ser feitas em casa, no dia a dia, sem nenhuma contraindicação e que só farão bem à saúde. Podem começar agora, de repente, esse novo hábito e, quem sabe, depois, passando essa pandemia, continuar, né, com ações, atitudes tão saudáveis, né, Daniel? Com certeza, muitas utilizam, por exemplo, algumas técnicas de respiração que são importantes para nos trazer para o presente. Algumas técnicas, por exemplo, como o cultivo da gratidão, que é uma coisa muito simples que todos nós podemos fazer, que é tirar um momento do dia para agradecer tudo de bom que aconteceu. As evidências mostram que pessoas que praticam a gratidão têm bem menos sintomas de depressão. Então, é como se fosse num momento do dia, eu posso escrever, anotar tudo o que me aconteceu de bom e tudo que eu posso ser grato, né? Técnicas que nos favorecem a compaixão, né? Nos conectar com esse algo mais espiritual, né? Que esse lado espiritual não quer dizer que tem relação com uma religiosidade, né? A espiritualidade. Mas diversas técnicas dessas do Oriente tendem a nos trazer para esse lado espiritual, utilizar esses conhecimentos em prol da nossa saúde, como, por exemplo, que eu falei do cultivo da gratidão. Você falou aí da questão da respiração. Alguma técnica que você poderia passar para as pessoas em casa para ter uma respiração mais eficiente e poder realmente aliviar os sintomas de ansiedade? Então, posso passar 2 técnicas de respiração muito simples. Uma consiste em contar até 3, inspirando pelo nariz, prendo a respiração por mais 3, conto até 3. É importante contar para nossa mente não fugir. E expiro pela boca, contando 6 segundos, tentando que essa respiração seja bem lenta, né? Bem, vamos dizer assim, uma respiração amorosa e que traga mais próximo da barriga, né? Do diafragma. E outra técnica de respiração interessante pode ser contar a respiração. Então, a gente conta até 10, e aí, quando estiver expirando, conta 1, assim sucessivamente até o 10. E caso você distraia, vem alguma emoção, algum pensamento, daí você acolhe, deixa passar e começa a contagem de novo.
até chegar no 10. Essas duas técnicas é para nos fazer focar no presente, na respiração, para trazer vamos dizer assim, esse estado de presença nos trazer um alívio para a nossa saúde. Aquela acalmada, aquela relaxada que às vezes é tão necessário, né? E, Daniel, mudando um pouco de assunto, tomar água várias vezes ao dia também ajuda a manter a nossa saúde em dia, né? Com certeza. Há hábitos de ingestão, o que a gente está colocando para dentro, né, seja a alimentação mais natural, mais integral possível, né, evitar utilizar alimentos industrializados, que são processados e ultraprocessados, como também a ingesta da água. Né? Então, se recomenda-se de 2 a 3 litros de água. A água melhora o nosso sistema imunológico, melhora o funcionamento do intestino, melhora a nossa circulação e também, vamos dizer assim, que contribui para a nossa saúde mental. A gente tem visto aí algumas pesquisas apontando o aumento no consumo de álcool, por exemplo, né? Que prejuízos que isso pode trazer para o nosso organismo, que já está um pouco debilitado por toda essa situação que a gente está vivendo? Algumas pessoas mais vulneráveis, elas tendem a utilizar o álcool e outras substâncias, como, por exemplo, café, chocolate, ou o tabaco, ou outras drogas, para aliviar o sofrimento. Então, a recomendação é que evite se utilizar dessas substâncias, porque elas podem trazer prejuízo. Por exemplo, o álcool pode aumentar o índice de violência, né? A gente percebe que a violência domiciliar aumentou com o isolamento. O álcool também, tem muita gente que bebe antes de dormir um vinho, achando que melhora o sono. E, na verdade, o álcool favorece você pegar no sono, mas no meio da noite ele vai te atrapalhar a dormir, então você tende a ter um sono mais perturbado. Então, o álcool, com certeza, ele pode trazer diversos malefícios, assim como outras substâncias. Você falou da questão da alimentação, né, saudável, que é importante, a prática de exercícios físicos, respiração, tomar bastante água, evitar o álcool. O contato com a natureza poderia ser também uma outra forma de a gente desestressar nesse momento, de ficar um pouquinho melhor consigo mesmo. Claro, quem está em casa pode meditar em algum lugar mais próximo da natureza. Quem não está, pode utilizar uma técnica de visualização dirigida, qual a gente imagina, pode até colocar os sons de água, sons da natureza, porque o nosso cérebro, quando a gente está imaginando ou está no lugar, ele não consegue distinguir se aquilo é real ou imaginário. Então, essa técnica de visualização dirigida, por exemplo, utilizando os recursos da natureza, pode ser também importante, pode ser uma saída para quem não está em casa com contato à natureza, né, que está em isolamento social num apartamento, por exemplo. Então, diversos estudos demonstram que também o contato com a natureza, né, caminhar nos parques, pode trazer benefícios. Porém, as recomendações sanitárias são que se mantenha esse isolamento, né, para evitar a difusão do vírus. Então, o ideal é mesmo a gente ficar em casa para que o nosso sistema de saúde dê conta a capacidade dele de absorver as pessoas que vão se tornar graves, né? Porque provavelmente muitos de nós vão pegar o coronavírus, muitos não terão sintomas, mas a gente precisa ter leito suficiente para aquelas pessoas que complicam, né? Porque senão a pessoa vai morrer, vai ter alguma complicação que pode ser do coronavírus ou não, decorrente das vagas dos hospitais de campanha ou os hospitais normais estarem todos lotados. Então, a ideia do isolamento social é achatar essa curva de transmissão, diminuir, para que, em vez das pessoas se contaminarem todas na mesma época, que isso seja ao longo de um tempo maior. Daniel, nossa entrevista, infelizmente, está terminando, né? Eu gostaria que você encerrasse aí com uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, nesse momento de isolamento social, pode ser um momento para realizar outros projetos que a gente, às vezes, não tinha tempo, para estar mais perto de quem a gente ama, dos nossos familiares, ou também de nos conhecer mais e de nos cuidar mais. Com certeza, a nossa geração não será mais a mesma depois dessa epidemia.
muitos hábitos que nós adquirimos serão mantidos, como, por exemplo, a utilização de máscaras, a prática de atividade física em casa, né, uma alimentação mais saudável, cuidar de si, porque o que a gente vê na epidemia é justamente isso. Aquelas pessoas que têm um sistema imunológico, uma saúde melhor, elas conseguem passar por isso tudo com menos complicações. Então, a dica que eu daria é sobre se autocuidar, né? Cuidar de si. Daniel, então, muito obrigada aí pela sua participação aqui no Nossa Saúde. Gratidão, Rafaela, pela possibilidade de ajudar a sociedade, trazendo um pouco de conhecimento da naturologia para enfrentar essa epidemia. Isso aí, então a gente vai encerrando o programa de hoje. A você de casa, muito obrigada e até uma próxima.